Bom dia a todos! Hoje é sábado, hoje é o último sábado antes da gente entrar nessa fase roxa, nessa fase de mais emergência. Então hoje a gente vai poder ir na missa, amanhã também no domingo, e na segunda-feira a gente vai ter que aprender a ficar um pouquinho mais em casa e tentar treinar a oração pelos meios de comunicação social. Então vamos aproveitar esse dia que o Senhor fez para nós, esse sábado, aproveitar o domingo também, cada dia é um dia especial para a nossa vida. O sábado é sagrado para os judeus, né? Por causa da teologia da criação. Deus que cria o homem em 6 dias e no 7º descansa. Para os cristãos, o dia sagrado é o domingo, é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o dia do encontro com o ressuscitado. No primeiro dia da semana, Jesus apareceu para os discípulos. Por isso a igreja se reúne todo domingo para celebrar a Páscoa. Os bizantinos vão falar que todos os dias da semana deve ser para nós o dia do Senhor, ou seja, todo dia é o dia do Senhor para a nossa vida. E o domingo é o dia da Páscoa. Então todo domingo é Páscoa e todo dia é dia do Senhor. Isso é bem interessante, né? Todo dia que a gente acordar, a gente falar, olha, hoje é o dia do Senhor na minha vida. E o domingo, todo domingo é o dia de celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a ressurreição do Senhor. Vamos ouvir esse evangelho da terceira semana da Quaresma, sábado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quantas vezes para nós é uma humilhação a gente se confessar, mas a humilhação nos braços do Senhor, a humilhação na cruz, a humilhação do caminho do Senhor é uma humilhação produtiva, salva, liberta, cura, nos purifica. Nem toda humilhação faz isso. Muitas humilhações nós passamos desnecessariamente, à toa, e a gente não ganha nada com isso, a gente só perde, né? Muitas pessoas rejeitam se humilhar diante do Senhor, ou seja, rasgar os seus corações, mostrar que são pecadoras, e por isso acabam sendo humilhadas pelo mundo, né? O mundo é cruel, é implacável. O mundo não nos trata como Deus nos trata. Deus é misericórdia, é amor, é perdão. Diante dessa palavra, nós pedimos a Deus que Ele nos liberte de toda soberba, de toda vaidade, né? De toda esse se vangloriar, né? Achei a palavra correta, a gente se vangloria. Às vezes até se vangloria de fazer coisa boa. Olha, eu sou padre, eu sou uma pessoa que reza, eu sou um religioso, ou eu rezei 10 terços hoje, né? Quantas coisas, obras espirituais, obras de misericórdia corporais, nós fazemos e acabamos nos vangloriando por isso. A gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele cai muito fácil no pecado do orgulho. Perdão. E a figura do publicano, aquele pecador público.
este homem que está se humilhando diante do Senhor. É importante, meus irmãos, que quando a gente estuda a Sagrada Escritura, a igreja nos ensina que em muitos momentos na palavra, né, nos textos bíblicos, nós vamos encontrar esses paralelos, esses contrários, esses antagonismos, essas oposições, para que a gente possa entender a ideia central, ou seja, coloca uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, muito religiosa e coloca um pagão, um pecador público, alguém que está no caminho do mal. Na verdade, o publicano não era propriamente um pagão, né? Ele era do povo de Deus, mas ele traía os seus. Então, o Evangelho coloca esses contrários para que a gente possa se situar, para que a gente entenda qual é a mensagem central, né? Então a gente não pode levar uma vida de pecado, não pode cair nos braços do mal e depois fazer um planejamento de buscar os braços de Deus, de depois se humilhar diante de Deus. Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos comer o pó da terra, não precisamos experimentar a lavagem dos porcos para voltar para a casa do Pai. A gente pode ser filho, né? Mas muitas vezes na casa do Pai a gente acaba vivendo como escravos, né? Como o filho mais velho, achava que ele era um empregado do pai, não percebeu que ele era filho. E muitas vezes a gente tem que fazer também esse caminho de abandonar o pai para poder valorizá-lo, né? Quantas coisas a gente tem que perder para poder valorizar, né? Quantas humilhações a gente vai ter que passar para poder ser exaltado, né? A gente fala que a ressurreição de Cristo é a exaltação da humanidade. Pela ressurreição do Senhor, Deus eleva a humanidade. A elevação do Filho de Deus é a elevação nossa, ou seja, na Páscoa de Cristo, nós também fazemos Páscoa. Nós também temos um caminho a percorrer, temos uma passagem a fazer. Essa passagem é de uma condição mortal, corruptível, para uma condição gloriosa. Que Deus possa nos ajudar a entender essa condição de vida gloriosa e não confundi-la com os momentos terrenos. Muitas vezes a gente acredita que a glória que Deus nos promete são os cargos que nós conseguimos, são os bens materiais que nós adquirimos, são às vezes os momentos de aplauso, de euforia que nós experimentamos aqui na terra. Isso não é a glória de Deus, né? Isso daí é tudo humano, tudo terreno, isso nada tem a ver com o céu, isso não muda nada. Então os diplomas que nós adquirimos, às vezes os elogios das pessoas, as homenagens dos irmãos, isso não tem nada a ver com o céu. Muitas pessoas são homenageadas, são veneradas pelos seus irmãos e são verdadeiros tiranos, matam as pessoas, são pessoas demoníacas, diabólicas. Então, essas homenagens humanas, tudo aquilo que, esse reconhecimento das pessoas, isso não muda a consciência que Deus tem da humanidade, né? Você tem que olhar para si e perceber que Deus te olha por dentro. Deus não vê as aparências, mas Ele olha o homem por dentro. Deus não vê apenas o discurso do fariseu ou o discurso do publicano. Ele olha o coração do fariseu, ele olha o coração do publicano. É preciso que a gente não viva enganado, que não busque uma vida de aparências, uma vida de soberba, de vaidade, uma vida também de falsa humildade, né? Hoje se fala muito da importância da humildade e a gente sempre questiona, né? Esta humildade que as pessoas propagam por aí, até que ponto de verdade isso é humildade, as atitudes das pessoas são humildes de verdade, né? Então a gente pede a Deus que Ele nos purifique, né? O tempo da quaresma é o tempo para a gente não ser um publicano, para a gente não
faça o mal pelos outros. Os publicanos roubavam dos outros. Deus não quer que você seja ladrão. E Deus também não quer que você seja um religioso falso, né? Deus quer que você seja um filho dele, um discípulo e missionário dele. É preciso que diante dessas duas figuras a gente olhe para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, para a nossa vida terrena e tenha muita atenção para seguir o caminho que o Senhor nos propõe. Não é um caminho de roubar os irmãos e depois pedir perdão, também não é um caminho de viver uma religião de falsidade. É um caminho de santidade e essa santidade tem mais a ver por dentro do que por fora. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a opinião das outras, se preocupam muito em mostrar aos outros uma santidade, mas Deus vê o interior nosso, né? Que Ele nesse tempo da Quaresma possa purificar o nosso interior, que Ele possa entrar dentro da nossa casa, né? Como Ele entrou na casa de Zaqueu e fazer uma transformação, uma mudança, uma reforma. Que Deus reforme a nossa casa interior, o nosso coração. Vamos rezar. Eu rezo por todo mundo que está aflito, né, pela falta de missa. Meu irmão, minha irmã, não perca a sua vida espiritual, não desanime, cuide da sua saúde, cuide de você, acompanhe, se preocupe com os irmãos, vamos interagir, evitemos excessos, né, principalmente bobagens, fofocas, notícias ruins. Vamos tentar se equilibrar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de maior distanciamento, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de Santa Faustina Kowalska, devota da Divina Misericórdia, que Deus possa te abençoar, abençoar os doentes, os pobres, os necessitados, os comerciantes, os empregados, os desempregados, as pessoas que passam por dificuldade, você que está no leito das UTIs, acamado em casa, você que está sofrendo por um irmão, por uma irmã, a bênção da saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente, curta esse vídeo para que mais gente assista e vamos celebrar este final de semana na nossa vida. Deus abençoe.